Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Atlético Mineiro 0, Flamengo 4. Cicinho, Renata Fã, Ronaldão elogiaram o Flamengo após essa super goleada em cima do Atlético Mineiro que, meu amigo, a Arena MRV virou a casa do Flamengo. A casa do Flamengo. Mengão deitou e rolou lá. Vamos lá pro vídeo de hoje, créditos, canal Jogo Aberto. Bora pras notícias do Flamengo. Tomou 4-0 em casa, diante da sua torcida. O Flamengo viu Pedro inspirado, Samuel Lino, Plata e o Hulk deve estar fora do Atlético Mineiro, pode ir pro Fluminense. O atacante foi embora antes mesmo da partida. Segundo o Atlético, o jogador, que já fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, recebeu sondagem de outro clube do país. Hulk deve deixar o Galo depois de 6 anos. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube. Decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. O pesadelo dos atleticanos aumentou quando a bola rolou. O Galo foi facilmente envolvido pelo Flamengo. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, de pé em pé. Samuel Lino cruzou e Pedro só empurrou para as redes. Arrascaeta quase marcou o segundo, mas Everson fez grande defesa. Quando o Atlético tentava assustar, parava em Rossi e no travessão. Para piorar, Plata fez uma bela jogada e acertou o canto de Everson. É o segundo do Flamengo. Enquanto a torcida do Atlético protestava, o Flamengo marcava mais um. Arrascaeta, de cabeça, fez 3-0. Veio o segundo tempo, com o Atlético buscando pelo menos um gol. Mas não era a noite do Galo. Olha o Rossi e a trave aparecendo de novo no chute do Minda. O Scarpa também ficou no quase. E quem marcou mesmo foi o Flamengo. Novamente de pé em pé. Passe de Everton Araújo e mais um gol do Pedro. Graças a Deus podendo viver mais um grande momento aqui no Flamengo. Hoje podendo fazer um jogo muito bom, individualmente, mas também coletivamente, né? Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início do primeiro tempo. O Flamengo segue na caça ao Palmeiras. O rubro-negro, que tem um jogo a menos, chegou aos 26 pontos, 6 abaixo do líder. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu, como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois, com certeza, há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. Já o Atlético mergulha em uma crise profunda. O time está na 15ª posição com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Galo agora vai precisar sair desse turbilhão, provavelmente sem Hulk. Obviamente sabemos la categoría y lo emblemático que es Hulk. Después tenemos un grupo de jugadores que tenemos que confiar y creer en ellos. Por algo fueron contratados. Que situação do Galo e que momento do Flamengo. Engrenou com o Leonardo Jardim, jogando um futebol bonito, vertical, com velocidade, jogadores atentos, atacantes voltando para marcar. Que coisa, hein, Edu? O Flamengo agora decolou e o Galo patinou. Renata, a gente vê a postura do Flamengo, uma postura agressiva, uma postura que todos os jogadores sabem as movimentações que tem que fazer. Você vê uma mudança tática que o Leonardo Jardim fez na equipe do Flamengo, que é trazendo os pontas para dentro e deixando as laterais, né, bem abertas para que os laterais passem e possam cruzar. Então a gente vê que o Flamengo engrenou realmente. A gente sabia que qualquer hora isso poderia acontecer, né, e a gente sabe que Flamengo, Palmeiras, esses times com certeza vão brigar lá na frente em busca de título. Agora, por um outro lado, o Atlético é preocupante. O Atlético, por mais que tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, a diferença, a proporção é muito grande de um time para o outro, né? Principalmente da qualidade técnica e também da confiança também. Então o Atlético vai ter muito trabalho esse ano.
Ronaldão, eu fico impressionada com a Arrascaeta, já tem 16 gols de cabeça no Flamengo. Ontem mais um, o Pedro talvez tenha sido destaque, mas o Plata, que era até considerado carta fora do baralho, jogou muita bola e o Samuel Lino também. O grande destaque desse jogo foi o goleiro do Galo, né, o Everson, né? Foi um grande destaque, porque era pra ter sido mais. Parecia até um rachão de 2 toques ali, o Flamengo aqui, ó, dando tapa, olha, ficou barato ainda. Agora, eu vi o diretor do Galo falando aí, você tá de brincadeira, vocês combinaram onde aí com o Hulk aí? Vocês combinaram dentro do ônibus jogando truco, que ele não ia jogar? Vocês estão de brincadeira, o cara foi até o estádio, como é que vocês combinaram? Combinamos que ele não ia fazer o 10º leva, né, Ronaldo? Não leva o cara, vocês estão de brincadeira? Vocês são amadores, tudo amador aí nessa parada, irmão? E vem colocar isso aí pra torcida? Vocês estão brincando, agora o Galo foi amassado dentro de casa, judiação, deu dó de ver o Galo tomar uma surra do Flamengo ontem. Agora, engraçado, né, Cecinho, que o Galo teve bem mais oportunidades que o Flamengo. O Rossi fez 2 defesas incríveis e mesmo assim o Galo displicente e o Flamengo no primeiro tempo, com 4 finalizações, conseguiu 3 gols. O poder de finalização do Flamengo é que impressionou exatamente nesse jogo, né? Criou e conseguiu converter, né? O Everson fez 2 grandes defesas aí do Arrascaeta e também depois do Samuel Lino de fora da área que poderia ter entrado. Então foram 6 chutes praticamente no gol e 4 deles entraram. Então esse poder do Flamengo é impressionante. O Pedro dando pique para recompor, ajudando na lateral, coisa que a gente não estava acostumado. Então a gente já vê a evolução física do Pedro, dando toque de calcanhar, o Arrascaeta desequilibrando. E eu falei na sexta-feira que ia instaurar uma crise no Galo. Exatamente porque eu já vivi ali todo esse alvoroço e o amadorismo da diretoria, né? Você fazer isso com um jogador do tamanho do Hulk dentro do ônibus, te chama a responsabilidade tudo pra você. E tá aí o resultado. O Flamengo fez um coletivo de luxo contra o Atlético Mineiro e deitou mesmo. E o coletivo defesa, meio campo e ataque funcionou magistralmente. Já eu quero falar do Hulk. Pelo amor de Deus, o que o Flamengo fez com o Atlético Mineiro? Parecia que o jogo era no Maracanã. Primeiro tempo parecia jogo treino. Tinha hora que parecia videogame. O Flamengo tocava, tic. E o time do Atlético, apático, morto em campo. E o primeiro tempo acabou só 3-0. Com o golaço do Plata, a Arrascaeta jogando uma barbaridade. Mas, gente, tudo bem, o time do Flamengo é infinitamente melhor. Mas o Atlético Mineiro entregue. Sabe, o Flamengo andava em campo, não precisava nem correr. Pedro marcou 2 gols. E no segundo tempo foi só mais um gol pro Flamengo, né? O gol do Pedro. Quase saiu o 5º gol do Everton Araújo com a bola na trave. Mas o time do Atlético Mineiro, na hora que entrar na zona de rebaixamento, vai ser difícil sair. E o pior, ainda perdeu o seu melhor jogador hoje, que é o Hulk. Coisa tá feia, hein? Qual o padrão de jogo você gosta mais? O do Palmeiras, do Abel ou do Flamengo do Jardim? Eu gosto do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Eu até por característica minha como jogador, eu acho que me adaptaria melhor num jogo do Flamengo hoje do que o do Palmeiras. Então, hoje, quando eu vejo o Flamengo jogar, é bonito ver os jogadores se aproximando, é bonito ver os jogadores com características individuais se destacando dentro do Flamengo. A gente citou aqui o Samuel Lino, que tem essa característica, o Plata, que tem essa característica, o Arrascaeta, com liberdade, faz o time jogar, o Pedro, que é a referência, toda hora pisando na área e fazendo gol. Plasticamente, o Flamengo eu gosto mais. Você está falando, se você entrar na casa ou na opinião de ser eficiente e de resultado, a liderança fala por si só, mas jogo jogado, eu me aproximo mais do Flamengo. Atenção porque eu vou falar aqui, o Flamengo desmoralizou o Atlético, desmoralizou, o Flamengo tirou o pé para a vergonha não ficar ainda maior. É tanta coisa para falar, gente, que essa goleada sofrida aí, mais uma para o Flamengo dentro de casa, freguesia só aumenta, mas é tanta coisa para falar, que essa porrada que o Flamengo deu aí ficou no detalhe, tá? No detalhe. O Flamengo treinou. E não foi treino de luxo, não, porque o adversário do Flamengo não tem nada de luxo. Um Atlético caótico, uma nau à deriva, e vai aparecer subserviente da imprensa para defender os incompetentes. A incompetência tá clara. Para gerir de quem é dono, sabe por quê? Porque banca gente incompetente quem tá abaixo.
Olha a zona que virou esse clube, cara. Dentro e fora de campo. Dentro porque o Baba escalou mal, acreditou que poderia encarar o Flamengo, né? Alguém deveria ter contado para ele. E a cagada dele ficou mais clara quando ele tentou acertar no intervalo, né? Com as alterações que ele fez. Então hoje ele também teve participação ativa nessa derrota aí. E não é possível que ele não tenha visto que o time dele não tem a mínima condição de propor jogo contra qualquer adversário que seja. Qualquer adversário que seja. Agora vamos para fora de campo, fora do futebol. O departamento de futebol do Atlético não existe. Jogador faz o que quer dentro do clube e não tem comando. O diretor de futebol do Atlético não tem a mínima condição de permanecer porque ele não tem o mínimo controle da situação. O Paulo Bracht, que boa parte do elenco, inclusive, não gosta, não pode seguir como diretor de futebol do clube. E o dono do clube, se continuar bancando, vai continuar errando. Porque além da falta de gente que saiba promover futebol dentro do clube, dentro de campo, repito, o Baba não consegue resolver porque está sendo mal assistido, mal assessorado dentro de campo. Aliás, com os pares dele. Primeiro que tem um elenco de qualidade ruim, onde os medalhões não jogam e o principal abandonou o clube, num movimento covarde, promovido dentro do vestiário, deve ser quando ele viu que não ia ser titular. Atitude de atleta que não respeita um ambiente que não tem comando, porque não há diretor de futebol. Aliás, o diretor de futebol está fazendo o serviço desde o início do ano para tentar tirar ele daqui. Ele e o Hulk, que eu estou me referindo. Vou esperar a coletiva, já já eu volto para falar mais de um time que vai brigar contra o rebaixamento. Aliás, nem brigar o Atlético consegue. É um elenco mastigado por uma gestão de péssima qualidade no departamento de futebol, que não tem diretor, que é bancado pelos donos do clube, porque é um subordinado que apenas executa as ordens que vêm de cima. Basicamente um office boy da direção. O negócio é o seguinte. Ontem ficou claro, porque tem muita gente aí com medo, apavorada e criando narrativas para desviar o foco e tentar conturbar o Flamengo. O negócio de contra tudo e contra todos, temos que ficar atentos, a mídia palmeirense tem que se unir, porque senão vai ser difícil, inventar pênalti para o ídolo do time, inventar apelido, chamando de Arrasca pênalti, para tentar menosprezar. Tudo isso é desespero. Porque ontem ficou claro, para quem tinha dúvida, que na bola não dá. E eu estou falando para todos os outros times do futebol brasileiro, inclusive o Palmeiras. Na bola, não dá. Palmeiras tem um bom time. Tem um bom elenco. É candidato a ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil? É, mas está longe do elenco do Flamengo, da qualidade do Flamengo. E nos últimos anos isso tem ficado bem claro quando você pega o retrospecto entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras ganhou pouquíssimas vezes do Flamengo nos últimos 10 anos. Não dá para competir. E, gente, neste momento, o Flamengo, que tem um elenco extraordinário, ontem não foram para Belo Horizonte. Paquetá machucado, Carrascal suspenso, Pulgar machucado e De La Cruz poupado. 4 caras que seriam titulares de qualquer time do Brasil, pô. Qualquer time do Brasil teria esses caras como titulares. Ou não teria no seu time? Seriam titulares, porra. Eles não jogariam no seu time? Fala pra mim aí, você que não é Flamengo. Jogariam. Eles não foram para Belo Horizonte. Vocês viram o time do Flamengo e o banco do Flamengo? Sai Jorginho, entra Saúl. Luiz Araújo entra no jogo. Aí o Flamengo coloca em campo um time que tinha Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, vamos falar dele, né? Jorginho.
O Jorginho estava fora do time? Não é possível, porque parece que ele continuou jogando, voltou do mesmo jeito. Professor. Arrascaeta, um deboche. Plata, nada como levar um puxão de orelha na vida. Oh, a orelha puxada faz bem de vez em quando. E o nosso amigo Leonardo Jardim, ó, entra na linha, senão tá fora. Pedro, que cada vez que entra em campo é um espetáculo cinematográfico, parece uma sessão de cinema da Van Premier para o Oscar, é cinema absoluto. E o Samuel Lino, que é um dos caras que desde quando chegou o Leonardo Jardim mais subiu de produção e veio arrebentando. Então, na bola, não dá. Se o Flamengo estiver como está agora, comprometido, focado, bem treinado, muito bem treinado, em boa fase técnica, fisicamente muito bem, com variações táticas, muito difícil. É futebol. Nem sempre no futebol o melhor vence. Essa é a graça do futebol. Mas é muito difícil superar o time do Flamengo pelo excesso de qualidade, pelo comprometimento e pelo treinador que o Flamengo tem, minha gente. Precisamos dizer o seguinte: o Flamengo de Leonardo Jardim, num recorte de 13 jogos, uma derrota para o Bragantino, 2 empates, a final do Carioca com o Fluminense e o Corinthians, e 10 vitórias, conseguiu algo que o Flamengo não conseguia desde Tite em 2024 no Campeonato Carioca, 7 vitórias seguidas, mas conseguiu 7 vitórias seguidas jogando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, no nível máximo do nosso futebol de competição. O Flamengo do Leonardo Jardim, em 13 jogos, é um Flamengo melhor que o Flamengo do Felipe Luiz. Nós não sabemos o que vai ganhar o Flamengo de Leonardo Jardim. Ele ainda tem que chegar a esse estágio e conquistar títulos como o Felipe Luiz conquistou. O único título que ele disputou, ele ganhou, o Campeonato Carioca. Vamos ver na hora que as decisões aparecerem. O Flamengo do Felipe Luiz foi histórico. Ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou Supercopa do Brasil. É um time realmente fez uma final de Mundial em que jogou muito bem contra o PSG, quase foi campeão. Tudo isso nós temos que reconhecer, porque são fatos, e contra fatos não há argumentos. Mas comparando os times, a forma como eles jogam e o crescimento de alguns jogadores em pouco tempo, o Flamengo do Leonardo Jardim é melhor do que o Flamengo do Felipe Luiz. A capacidade que esse treinador está demonstrando em pouquíssimo tempo de pegar jogadores, alguns deles estavam mal, Samuel Lino, outros estavam jogando bem, mas ainda não tinham atingido um nível para virar unanimidade na torcida. Everton Araújo, ele consegue fazer isso. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí o João Guilherme falando sobre o Flamengo, essa evolução que está acontecendo na era do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo amassou o Galo, foi 4-0 e poderia ter sido mais. Na minha opinião, no segundo tempo, o Flamengo tirou o pé. Eu acho que o Flamengo tirou o pé no segundo tempo.
E aí, placar final ficou 4-0. O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ainda a 6 pontos do Palmeiras, mas o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem confronto direto com o Palmeiras. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, a gente se vê no próximo vídeo.